Aí talvez fiquem vários vídeos curtos, mas vai dar certo. Então, eu estava falando para quem está vendo a gravação, estava falando principalmente dos períodos antes da saúde coletiva acontecer. Teve a fase pré-saúde coletiva, em que teve a medicina preventiva, a integral e a comunitária, porém que não foram suficientes para resolver o problema da medicina curativista, hiperespecializada, fragmentada, blá, 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 blá. Aí teve também o período da medicina social, que buscam mais integrar as questões sociais dentro da medicina, até que todo esse contexto contribui para o surgimento da saúde coletiva, que, como eu estava dizendo, é uma expressão de saúde pública basicamente brasileira, porque ela surge no período da ditadura militar e com o movimento da reforma sanitária brasileira. Aí eu quero perguntar a quem está aqui o que vocês lembram da reforma sanitária brasileira. Nossa, vocês estão afiados, né? Era um... Uhum. Acho que vocês estão muito afiados, muito bem. Mas eu gostaria de destacar uma coisa que o Gustavo falou, que é basicamente o que vai diferenciar a saúde coletiva das demais concepções sobre saúde pública, que é essa que a saúde coletiva ela se volta para naquele contexto histórico para a luta pelos direitos e pela democratização. Toda aquela questão da redemocratização do Brasil, que estava se lutando naquela época. Então, o principal da saúde coletiva, se eu puder dizer o que seria principalmente essa questão da luta pelos direitos e pela redemocratização. E essa redemocratização, ela não é só eleitoralmente falando. A reforma sanitária brasileira buscava democratizar a saúde, o Estado, os aparelhos do Estado e a própria sociedade. Como vocês podem ver aqui nesse quadrinho que eu montei, na parte de democratização da saúde, aumentar a consciência sobre os determinantes sociais da saúde, garantir o acesso e a participação social no SUS, na parte da democratização do Estado, assegurar a descentralização do processo decisório, assegurar o controle social e fomentar a ética e a transparência dos governos, e na parte da democratização da saúde, contribuir para a produção e distribuição justa da riqueza e do saber, tanto na saúde como nas outras áreas. E aí, em todo esse contexto que surge a saúde coletiva. E ela, de acordo com os artigos, a gente vê que ela tem três características primordiais. O compromisso com a democratização, que eu acho que seria assim, um dos mais importantes. O processo interdisciplinar, porque seria necessário juntar vários conhecimentos distintos para fazer um arcabouço teórico do processo da saúde coletiva, e multiprofissional, porque apenas um ou algumas categorias de profissionais não seriam suficientes para levar à frente todo esse ideário da saúde coletiva, e a aproximação com as ciências humanas, que é uma coisa que a gente vê muito na questão dos determinantes sociais da saúde. Os artigos também trazem alguns pressupostos sobre a saúde coletiva do Brasil, principalmente que os pressupostos principais são: a saúde está articulada à estrutura da sociedade, ou seja, a saúde é um item que não se pode desassociar do acontecimento social.
As ações de saúde, portanto, constituem uma prática social. Tudo que é saúde não depende só da pessoa, indivíduo e do profissional de saúde. Todo o contexto de saúde está envolvido em algo maior que a própria sociedade. A saúde coletiva investiga os determinantes sociais em saúde e das doenças, tanto na produção das doenças como no acesso à saúde. E o quarto pressuposto é que o conhecimento sobre a realidade se dá tanto pela compreensão das leis da realidade, como pelo comprometimento com as forças de transformação. Ou seja, a saúde coletiva ela tenta entender a realidade, mas ela também se compromete com os agentes de transformação. Então, principalmente com os movimentos sociais. E daí, a gente tem as bases fundamentantes, por assim dizer, da saúde coletiva, que são a epidemiologia, a política, o planejamento e a gestão em saúde e as ciências humanas e sociais em saúde. Aí, hoje a gente vai destacar principalmente a epidemiologia, porque vai ser a introdução daqueles assuntos sobre as medidas de ocorrência que vocês também viram nesse semestre. Mas a epidemiologia é o estudo da distribuição dos determinantes em saúde em uma população específica, como vocês bem viram, né? Vocês têm alguma dúvida até o momento? Então, eu vou passar. Vamos lá. Epidemiologia. Por que a epidemiologia é utilizada no contexto da saúde coletiva? Primeiro e mais importante, que é porque a epidemiologia vai estudar como os agravos e as doenças se comportam numa população. A partir desse comportamento das doenças, dos agravos, a gente vai poder monitorar as condições de saúde. Por exemplo, a gente pode monitorar como estão os casos de dengue em Mossoró, se eles aumentam, se eles diminuem, e também vai ser possível evidenciar, a partir da epidemiologia, os fatores que são determinantes das enfermidades. Vocês devem lembrar daquele exemplo do John Snow, que percebeu a correlação entre o bairro em que as pessoas moravam e a predisposição a desenvolver a cólera, e também daquela moça que descobriu a correlação entre a infecção por Zika e o desenvolvimento da microcefalia. Então, isso é importante, um exemplo de como a epidemiologia pode contribuir na detecção de fatores que são determinantes na saúde. A epidemiologia serve para fazer diagnóstico de saúde comunitária, então eu posso pegar uma comunidade maior, como um bairro ou uma população que é atendida pelo UBS, e estudar quais são os fatores mais preponderantes em relação à saúde daquelas pessoas. A epidemiologia, a partir disso, também vai construir os indicadores, que são aqueles cálculos que a gente vai ver daqui a pouco, pode avaliar intervenções sanitárias e médicas em uma população, e, mais importante de tudo, ela vai colaborar com a construção de evidências científicas para contribuir com conhecimento sobre essas doenças. Então, vamos lá. Começando o punk, né? Vocês viram essa parte em GT, não foi? De surto, pandemia, epidemia. Ah, fiquei sabendo. Certo. Então, só para deixar todo mundo nivelado, né? Toda vez que existe uma doença em uma determinada população, a gente pode dar uma medição da ocorrência dela. Uma endemia é uma doença que sempre existiu e basicamente sempre vai existir. Então, as endemias, elas têm uma espacialidade definida, bem definida, pode ser uma cidade, um território pequeno, um estado, ou até mesmo um país. Porém, essa doença, ela nunca vai se disseminar para além dessas barreiras. E ela tem uma temporalidade ilimitada. Então, ela pode decorrer anos e anos e anos. Por exemplo, aqui em Mossoró é uma área endêmica para a hanseníase. Então, nós sempre temos um certo número de casos de hanseníase e nós conseguimos, o nosso sistema de saúde consegue lidar bem com essa quantidade de casos.
Sempre existe uma faixa limítrofe para esses casos que é chamada de faixa endêmica. A faixa endêmica ela varia de acordo com a doença e com o local que a gente está falando. Por exemplo, poliomielite. Digamos, a poliomielite foi extinta no Brasil. Então, é como se nós não vivêssemos uma endemia de poliomielite. Então, é como se a faixa endêmica da poliomielite no Brasil fosse zero. Se houver um caso de poliomielite, a gente já rompeu essa faixa endêmica. E aí a gente já pode considerar que se há uma epidemia, mesmo sendo um número muito baixo. E a epidemia o que é? É uma elevação crescente, às vezes até mesmo exponencial, do número dos números de casos de uma doença ou de um agravo em uma região. Ela tem uma temporalidade que é muito aguda, por assim dizer, porque cresce muito rápido os números, mas a espacialidade varia. Quando essa epidemia é um surto, é porque a espacialidade é num local muito pequeno. Pode ser, por exemplo, num hospital, numa escola, num bairro, por exemplo, um surto de Zika vírus que acontece num bairro, ou um surto de cólera que acontece num bairro. Isso pode ser um surto, porque o crescimento dos dados é muito grande, porém o espaço geográfico é muito pequeno. Porém, quando esse espaço geográfico aumenta demais a ponto de alcançar os continentes, a gente tem a pandemia, como a gente viu no caso da pandemia de Covid-19. Alguém levantou a mão? Pode falar, Jorginho. Isso, porque já rompeu um limite geográfico. Não tem um certo consenso de qual seria esse limite geográfico, mas é uma coisa bem delimitada. Sempre é algo pequeno, mas quando ultrapassa as barreiras, geralmente de um estado ou de um país, aí a gente tem uma epidemia mesmo, como foi a questão da Covid-19. Já tomando esse exemplo, quando a Covid-19 se espalhou para além da China, começou a afetar os outros países da Ásia e países de outros continentes, principalmente quando ela chegou primeiramente à Europa, já se constituiu a pandemia. Foi quando a Organização Mundial de Saúde determinou que a Covid-19 era uma pandemia porque havia tomado proporções em mais de um continente. Alguma dúvida, gente? Ok, vou continuar. Para continuar o nosso entendimento, a gente tem que trabalhar com dados. E quais são os tipos de dados que a gente trabalha? Existem dois tipos de dados. Os valores absolutos, que são números brutos, por exemplo, 1.000 casos de Hanseníase em Mossoró, 2.000 casos de dengue em Natal, 5.000 casos de, sei lá, Zika vírus em Recife. Esses são dados absolutos. Mas, por exemplo, se eu quiser comparar os casos de dengue entre Mossoró e Natal, não faz sentido eu comparar os dados brutos, porque Mossoró tem 260 mil habitantes e Natal tem 800 mil habitantes. É uma comparação assim ilógica eu dizer, porque Natal e Mossoró ambas têm 2.000 casos de dengue por ano, então elas estão iguais. Não, elas não estão iguais, porque Mossoró é bem menor do que Natal. É a partir daí que a gente começa a utilizar os valores relativos, que a gente pega o valor absoluto e ajusta ele, principalmente em relação à população. E a partir desse ajuste é que a gente monta os indicadores de saúde, que vão nos permitir uma melhor compreensão sobre aquela doença ou agravo em cada uma das populações que a gente vai estudar. Aí tem os tipos de indicadores que podem ser coeficientes ou taxas, proporções e índices, mas isso não é tão importante assim. Coloquei aqui mais a título de curiosidade. Agora começa a parte que realmente confunde. Dividir essa parte em dois tópicos.
os conceitos importantes que a gente tem que saber para a prova para conhecer os cálculos são a morbidade e a mortalidade. A morbidade são todos os dados relativos a uma doença em relação à população em geral. Então, são os casos da doença, certo? Aí, dentro da morbidade, nós temos 3 tipos de indicadores: a incidência, a prevalência e a letalidade. A incidência, para a gente conseguir pensar no cálculo dela na hora da prova, a gente tem que saber como é que ela se evidencia. A incidência é quantos casos novos vão surgir na minha população. Tudo bem até aí? Então, incidência você pensa em casos novos. E casos novos são uma coisa que sempre estão acontecendo. Hoje eu posso ter 15 casos novos de uma determinada doença e amanhã eu posso ter somente 5 casos novos de uma determinada doença. Então, é uma medida extremamente dinâmica. Por isso, ela é muito boa para avaliar doenças de caráter agudo, principalmente infecções virais, como a gripe, Covid-19, que elas têm uma menor duração espacial, porém que os dados podem crescer ou decrescer muito rapidamente. Aí eu trouxe duas questões para dar de exemplo. Essa primeira aqui é da prova de residência da USP, e eu adaptei para a gente conseguir visualizar melhor nesse exemplo. Diz assim: no Brasil, entre 26 de fevereiro e 26 de abril de 2020, ocorreram 67.471 casos confirmados de Covid-19, ou seja, 67.471 pessoas pegaram Covid-19, ou seja, foram novos casos de Covid-19. Considerando que o Brasil tem uma população de 212 milhões de habitantes, qual foi a taxa de incidência da doença nesse período? Alguém se atreveria só a dizer como a gente faria esse cálculo? Não precisa nem dar a resposta. É só dizer como é o raciocínio. Exatamente. Obrigada por ter lembrado desse 10 elevado a alguma coisa, porque na maioria dos casos é 100 mil habitantes, certo? Existem algumas exceções que vai ser 10 mil ou 1.000, mas eu vou falar sobre isso depois. Na maioria dos cálculos, a gente vai colocar aqui 100 mil habitantes, tudo bem? Então, como o Jorge bem falou, a gente vai colocar 67.471 dividido pelos 212 milhões vezes 100 mil habitantes. Eu fiz o cálculo aqui só para a gente não perder tempo, né? Ficou 31,8 casos a cada 100 mil habitantes. E aí a gente percebe como a incidência é um fator interessante para a gente utilizar de cálculo, porque foi exatamente nessa época que os casos estavam explodindo. Então, a cada 100 mil habitantes, 31 pessoas estarem com Covid realmente é um número bastante alto. Essa segunda questão eu peguei da prova do PSU de Minas Gerais. Assinale a alternativa que se aplica corretamente ao indicador de incidência das doenças. Letra A. Aumenta com a imigração de casos novos. Letra B. Aumenta com a melhoria dos recursos diagnósticos. Letra C. Não mede o risco de adoecimento da população. Ou letra D. É determinado de forma transversal, refletindo um instante único da realidade. Alguém se habilita a responder? Exatamente. Obrigada, pessoal, pela resposta. Está correta, letra B. Eu vou só explicar porque as outras estão erradas, porque pode causar um pouco de confundimento. A letra A está incorreta porque quantas mais pessoas irão sair da nossa população, mais vai diminuir a quantidade de pessoas doentes. No caso, está falando sobre a emigração, ou seja, a saída de casos novos. Vai acabar diminuindo a quantidade de pessoas que estão doentes. Que na verdade estão ficando doentes, né? Porque é um indicador bem dinâmico. A letra C está incorreta porque a incidência é o
o melhor indicador que a gente pode utilizar para medir o risco das pessoas adoecerem. Porque imagina só, se a incidência fala sobre os casos novos que estão surgindo, quantos mais casos novos vão surgindo, mais provável é que uma pessoa que ainda não está doente fique doente. E a letra D está incorreta porque a incidência ela é uma medida longitudinal, ou seja, a gente pega um certo período e dentro desse período a gente conta os casos novos que vão aparecer. Por isso ela reflete um período no tempo e não só um momento estático, como é o caso de outros indicadores. Então vamos lá, prevalência. Gente, só um minuto que eu tenho que botar minha gata pra dentro. Ela tá miando. Vem, minha princesa. Tá aqui, minha gata. Tá, vamos lá. Prevalência. O que é importante a gente saber sobre prevalência? Enquanto a incidência vai falar sobre os casos novos, a prevalência vai falar sobre os casos que existem, independente de eles serem recentes ou mais antigos. Então, a gente tem aqui o cálculo, que é o total de casos conhecidos sobre uma população determinada, divisão, vezes 10 elevado ao certo número. E o que é importante a gente saber sobre a prevalência? Diferentemente da incidência, que representa um período maior no tempo, a prevalência é como se a gente tivesse tirado uma foto daquele momento da realidade. Então, digo, por exemplo, se hoje a prevalência de hanseníase em Mossoró é 5 casos a cada 100 mil habitantes, eu estou dizendo que hoje, a cada 100 mil habitantes, 5 pessoas têm hanseníase. Isso pode ser que mude no futuro, podendo aumentar ou diminuir. Porém, quando eu falo sobre prevalência, é apenas um único ponto no tempo. Não importa se vai mudar ou não no futuro. Então, como é esse recorte, esse ponto específico no tempo, ela vai ser um pouco ruim para descrever as doenças mais agudas, porque elas tinham uma duração muito curta e elas podem variar os números muito rapidamente. Por isso a gente usa a prevalência principalmente para doenças crônicas, como hanseníase, diabetes, hipertensão, que vão durar uma longa quantidade de tempo ali naquela população. Vamos lá, para a gente fixar melhor o conteúdo. Essa primeira questão aqui do PSU Minas Gerais. Assinale a alternativa que se aplica corretamente ao indicador de incidência. Eu digitei errado, galera. Aqui era para ser prevalência. Perdão. Deixa eu ajeitar aqui. É isso que dá fazer slide de madrugada. Voltando, falando sobre a prevalência. Letra A. Aumenta com a imigração de casos confirmados. Letra B. Diminui com a melhoria dos recursos diagnósticos. Letra C. Mede o risco de adoecimento da população. Ou letra D. É determinado de forma transversal, refletindo um instante único da realidade. Quem se habilita a responder? D. Alguém ficou em dúvida? Alguém tem alguma outra alternativa que pensou, podia ser essa? Ok, todo mundo respondendo D, e realmente é a letra D. Porque, como eu havia falado, a prevalência sempre vai falar sobre um ponto específico naquele momento sobre aquela população. Então, do mesmo jeito da incidência. Se pessoas doentes saírem
a prevalência vai diminuir. Se os recursos diagnósticos melhorarem, a prevalência vai aumentar, porque a gente vai ter maior capacidade de identificar quem são as pessoas doentes. E ela não mede o risco de adoecimento da população, porque geralmente os dados que estão relativos à prevalência são casos antigos, e que geralmente não tem tanta, digamos assim, virulência, não se espalham tanto. Mas eles refletem sim um instante único da realidade. Essa segunda questão aqui. Considerando que em 2022 haviam 26.432 casos conhecidos de hanseníase no Brasil, considerando uma população de cerca de 203 milhões de habitantes, qual seria a prevalência da hanseníase no Brasil a cada 10 mil habitantes? Eu quero saber só como seria o cálculo. Se vocês lessem isso, como é que vocês colocariam o cálculo? Uhum. Geralmente, quando não especifica, quando está falando sobre um índice generalista, a gente geralmente coloca assim. Então, seria exatamente isso. E só para confirmar aqui, eu fiz o cálculo, né? Só para a gente não perder tempo. E ficou 1,3 a cada 10 mil habitantes. A gente vê aí que já é uma incidência uma prevalência mais baixa. E aí, o último indicador de morbidade que a gente vai trazer é a letalidade. A letalidade é a quantidade de mortes por uma doença entre as pessoas que estavam doentes. Então, a gente percebe que tanto o numerador quanto o denominador vão estar relacionados a uma doença. Por isso, esse indicador é de morbidade e não de mortalidade, que é um que a gente vai ver depois. Então, na letalidade, a gente coloca o número de óbitos por uma determinada doença sobre o número de pessoas que estavam doentes. E a letalidade ela sempre vai retornar um valor percentual. Ou seja, se eu fizer o cálculo de, por exemplo, pessoas com Covid em uma determinada época que faleceram por conta da Covid em relação às pessoas que estavam com Covid, eu vou ter um valor percentual. Tipo, letalidade da Covid nesse período foi 1, tantos por cento. Tudo bem? Aí, sobre a letalidade, eu trouxe esse exemplo aqui, que é o mesmo do anterior, né? No Brasil, entre 26 de fevereiro e 26 de abril de 2020, ocorreram 67.471 casos confirmados e 4.592 óbitos pela Covid-19. Qual foi a letalidade da doença nesse período? Quero saber de vocês só como é que vocês colocariam o cálculo nessa questão. Só o cálculo. Perfeito. Divide e depois multiplica por 100 só para dar o valor percentual, se na questão estiver o valor percentual. Se tiver o valor decimal, obviamente você não vai multiplicar, mas geralmente está o valor percentual e você multiplica. Então, nesse caso aqui, o valor percentual deu 6,8%. Então, nesse período, a letalidade da Covid-19 foi 6,8%. A cada 100 pessoas doentes ou a cada 1.000 pessoas doentes, 68 faleceram por conta da Covid-19. É porque provavelmente a questão vai estar em alternativa A, B, C, D e E. Então, se tiver porcentagem, que eu acredito que provavelmente vai estar, você multiplica por 100, não esquece de multiplicar por 100 e colocar a porcentagem. Agora, terminamos os indicadores de morbidade. Se tiverem alguma dúvida, tá tudo bem. Ótima pergunta, Thales. Eu posso responder isso agora mesmo. Agora a gente vai falar sobre mortalidade.
E é bom a gente entender qual a diferença entre mortalidade e letalidade. A letalidade são o número de pessoas que faleceram por uma doença sobre as pessoas que tiveram a doença. Tudo bem? Então, todo o valor de letalidade vai nos retornar quanto aquela doença é letal, ou seja, é basicamente qual seria a sua chance de morrer por aquela doença, você sendo uma pessoa doente. Tipo, peguei tal doença, qual a chance de eu morrer? É o valor da letalidade. Mas o valor da mortalidade é quantas pessoas vão morrer dentre a população geral, ou melhor, dentre a população exposta. Deu para diferenciar? Não, pode falar. É como se, por exemplo, na letalidade do medicamento, na farmacologia, a gente pegasse só as pessoas que tomaram o medicamento. Mas se fosse a mortalidade pelo medicamento, seria pessoas que morreram por tomar o medicamento sobre todo mundo, basicamente. Arthur pediu para repetir a prevalência e os valores que mudam o índice de prevalência, certo? Muito bem. Prevalência é a quantidade de casos que existem, tanto casos novos como casos antigos, em uma população específica. Então, a gente vai ter os casos conhecidos da doença sobre a população. Tudo bem? E o que é que pode modificar esse fator de prevalência? Atenção, o aumento do número de casos novos vai causar o aumento da prevalência, certo? Porque mais casos novos vão se juntar àquele mesmo montante de casos já existentes. É por isso que a incidência, quando aumenta, também vai aumentar a prevalência. Porque se estão surgindo mais casos novos, vai haver mais casos no geral. Se pessoas doentes vierem para o nosso território, a prevalência também vai aumentar pelo mesmo motivo. Se nós também aumentarmos a nossa capacidade diagnóstica, por exemplo, tivermos testes de COVID que são melhores para detectar o COVID, nós vamos ter mais pessoas detectadas, mais pessoas sendo descritas como pessoas doentes. E outro fator muito importante é que se as pessoas morrerem muito por aquela doença, a prevalência vai diminuir, porque a quantidade total de pessoas vivendo com a doença vai diminuir. Porém, se nós conseguirmos um modo para reduzir a mortalidade da doença, a nossa prevalência vai aumentar. Deu para entender? Ótimo. Mais alguma pergunta sobre a prevalência? Uma pergunta. Digamos que eu tenho muitos casos na minha região de hanseníase. E aí eu descubro um medicamento que vai curar a hanseníase assim, bem mais rápido do que a terapia atual. Se as pessoas estão se curando mais rápido, a prevalência vai aumentar ou diminuir? Diminuir porque vai ter menos pessoas doentes. Então, tanto se as pessoas se curarem como se as pessoas morrerem, vão existir menos pessoas doentes. Então, a prevalência vai diminuir. Tudo show? Na verdade, foi só porque
Foi só porque a pessoa que fez esse cálculo aqui, que eu peguei num livro, decidiu colocar de maneira diferente. Só que sempre vai ser a população total. Na verdade, sempre vai ser a população total exposta. Porque aí vem um porém. Existem doenças que podem afetar qualquer pessoa. Existem doenças que não afetam qualquer pessoa. Por exemplo, a gripe pode afetar qualquer pessoa, porque todo mundo tem sistema imunológico que pode ser comprometido pela gripe. Então, se eu quiser saber prevalência, incidência, mortalidade, letalidade de gripe, meu denominador vai ser basicamente todas as pessoas que podem ter gripe. Agora, câncer de próstata. Câncer de próstata afeta todo mundo? Não, ele só afeta as pessoas que têm próstata, por exemplo. Eu não vou ser afetada pelo câncer de próstata. Então, se eu quiser saber a prevalência de câncer de próstata, por exemplo, em Mossoró, eu não vou colocar os 260 mil habitantes de Mossoró. Eu vou colocar só os homens que residem em Mossoró. Beleza? Então, a gente estava em mortalidade, a gente diferenciou letalidade de mortalidade, não foi? Aqui. Continuando. Existem dois tipos de indicadores de mortalidade. Tem a mortalidade geral e a mortalidade por causas específicas. Mortalidade geral é todo mundo que vai morrer sobre todo mundo que existe. É basicamente isso. Então, se eu quero saber qual a mortalidade no município de Mossoró, eu vou pegar todas as causas de morte, é, câncer, tiro, bastante trânsito, tudo, e vou colocar no cálculo. Mas se eu quiser saber a mortalidade de só uma dessas causas, eu vou usar o fator de mortalidade por causas específicas. Tudo bem? Ótimo. Então, a mortalidade geral é todo mundo que morre sobre todo mundo. E a mortalidade por causa é todo mundo que morre por uma causa em relação a todo mundo que está exposto àquela causa. Por exemplo, o exemplo que a gente teve aqui do câncer de próstata. Se eu quiser saber a mortalidade pelo câncer de próstata, eu vou colocar aqui em cima todo mundo que morreu por câncer de próstata e aqui embaixo todo mundo que poderia ser afetado pelo câncer de próstata. No caso, eu não vou colocar, por exemplo, as mulheres, que assim, fêmeas não têm próstata. Então vai ser só a população masculina. Tudo bem até aqui? Certo. Agora chegamos no momento crítico, porque esses indicadores de mortalidade, eles são muito importantes na prática médica e eles confundem muito nas questões. Que são os indicadores de mortalidade pediátricos e obstétricos. Vocês já viram essa tabelinha aqui no slide dos professores? Sim, beleza. Já sabem de qual saltearam, né? Que só determina aqui essa linha do tempo entre a concepção e o primeiro aniversário de uma criança. Vou explicar. Olha, dicas de TPI, como vocês já sabem, ou não sei se sabem, vão aprender ainda, todo o concepto, que é o fruto de uma fertilização que foi dado até cerca de 20 ou 22 semanas de gestação, ele não é viável à vida. Ou seja, se aquele concepto for retirado do útero, ele provavelmente não vai conseguir sobreviver. Mas se passar desse momento aqui, das 22 semanas de gestação, ele, se fosse retirado do útero, já seria viável à vida. Então, a partir desse momento é que a gente começa a contar a mortalidade. Tudo bem? Se ocorrer mortalidade desse feto ou dessa criança entre a 22ª semana de gestação e 6 dias após o nascimento, a gente fala de mortalidade perinatal.
perinatal, que significa próximo ao parto. Outro conceito interessante também, vocês vão ter em TPI, é que é o conceito de gestação a termo. O que é uma gestação a termo? É uma gestação que está no período ideal para ver o parto. Esse período é de 37 a 42 semanas. Então, se ocorrer um parto nesse período, ele é considerado um parto em idade normal, ok? Continuando. Do momento em que a criança nasce, ou seja, em que a pessoa dá à luz, até 6 dias depois disso, se ocorrer mortalidade da criança, vai ser mortalidade neonatal precoce. Se a criança morrer entre 6 e 28 dias, vai ser mortalidade neonatal tardia. E se a criança falecer entre a data do parto e até 28 dias depois, é mortalidade neonatal. Tudo bem? Ótimo. Se a criança morrer, a SCM é coeficiente de mortalidade infantil. Então, coeficiente de mortalidade infantil neonatal precoce, até 6 dias. Coeficiente de mortalidade infantil neonatal tardia, de 6 a 28. Uhum. É ambas. É tanto infantil, ó, se faleceu depois de 3 dias do parto, é tanto infantil como neonatal precoce, como perinatal. Aí vai depender de em qual população você vai querer encaixar aquela morte. E vai depender de qual a sua intenção com aquele indicador, sabe? Gente, só um momento, eu vou ter que ir ali fora, mas é rapidinho, tá? Só um momento. Volto já. Pronto, voltei. Calma, turma. Podemos voltar? Perderam a linha mesmo. Se vocês perderam a linha, me responda aí onde é que a gente tá. Sim, pronto, Gustavo deu. Certo, então até 28 dias, 0 a 28 dias de nascido, mortalidade neonatal. Tudo bem? Se for a partir dos 28 dias até 365 dias, seria o primeiro aniversário da criança, ocorrer um falecimento aqui, é uma morte pós-neonatal, certo? Ela já passou do período de neonatalidade,
porém ainda está na parte da mortalidade infantil. E se a criança falecer em qualquer momento entre o parto e o primeiro aniversário, a gente está falando de mortalidade infantil. Beleza? Pronto, agora voltando a falar sobre cálculo. Oi? Tô sim. Na verdade, depende de com qual idade essa criança veio a óbito, sabe? Mas os que ele, por exemplo, falando assim em termos mais objetivos, os, os tipos de mortalidade infantil que eles costumam cobrar é perinatal, então de 22 semanas de gestação até 6 dias pós-parto, que inclui a neonatal precoce. Eles também costumam cobrar neonatal precoce, a neonatal total e a mortalidade infantil até o primeiro ano. Então, eles geralmente cobram essas assim mais que vão do começo até o fim. Não pega, tipo, fala só sobre neonatal tardia, não. Eles geralmente pegam neonatal precoce, neonatal, infantil e perinatal. Quando estão falando de indicadores pediátricos. Nada. Aí, por exemplo, voltando à questão de cálculo, né? Mortalidade por causa. A gente percebe que aqui em cima. Respondendo a pergunta de Francisco. Depois do primeiro aniversário, passa a ser a qual tipo de mortalidade? Depende. Existe um indicador de mortalidade que é mortalidade na infância, que é de 0 até 5 anos. Só que depois disso, tipo, é só mortalidade normal. Não tem muitos indicadores, não. O que a gente precisa saber mais é sobre essa faixa aqui. E por que a gente precisa saber mais sobre essa faixa aqui? Porque os indicadores que são relativos a essa faixa, eles são indicadores diretos da qualidade da assistência pré-natal e pós-natal. Porque se ocorrer qualquer erro na assistência, seja no pré-natal, aqui nessa região, ou seja na maternidade, ou em tudo que envolver pediatria e tal, vai aumentar essas taxas de mortalidade. William levantou a mão. Pode falar, William. Mortalidade na infância é de 0 até 5. Eles não costumam cobrar mortalidade na infância, certo? Cobrar. Pelo menos na minha turma, eles cobraram esse quadro aqui. Isso. E mortalidade neonatal, precoce, neonatal normal, são tipos de mortalidade infantil. Por isso que tem aqui CMI, coeficiente de mortalidade infantil. Aí é como se fosse uma subdivisão da mortalidade infantil. Mais alguma pergunta, pessoal? Esse tópico aqui é bem confuso mesmo. Não? Então eu vou falar sobre uma coisa importante na hora de fazer o cálculo. Foi um macete assim que quando eu descobri eu fiquei, meu Deus. A gente vai ter que colocar o número de óbitos sobre a população na mesma. A população exposta, certo? Beleza? Só que quando a gente está falando dessa época aqui, por exemplo, qual é a população que está exposta a esse tipo de mortalidade? É todo mundo? Uma pessoa com um homem de 40 anos que não deu à luz, ele está exposto a esse tipo de mortalidade? Não, porque isso aqui é indicador de qualidade de assistência ao parto e ao puerpério. Então, quem vai sofrer isso são as pessoas que estão envolvidas no parto, ou seja, a mulher que está dando à luz e a criança. Beleza? Então, nessa conta aqui,
Em vez de vocês colocarem a população total, vocês vão colocar os nascidos vivos. E por que os nascidos vivos? Porque os nascidos vivos, eles são uma boa comparação, por assim dizer, porque eles envolvem tanto as mulheres que estão dando à luz, como as crianças que nasceram. Ele não é assim um melhor número, porque existem gravidezes gemelares e existem crianças, mulheres que engravidam, mas que as crianças nascem mortas. Porém, esse é um cálculo assim meio mediano para a gente poder calcular esse indicador. Deu para entender essa parte? Tudo bem, porque essa parte é difícil mesmo, até para mim. Não querendo ligar, não. Olha, é o seguinte, recapitulando, o que vocês mais precisam saber? Mortalidade perinatal é todas as crianças que morrerem, todos os fetos e crianças vivas, nascidas vivas, que morrerem entre a 22ª semana de gestação e os 6 dias pós-parto, dividido pela quantidade de nascidos vivos. Ok? Beleza. A mortalidade neonatal precoce é todas as crianças que morrerem entre o parto e o 6º dia de vida, dividido pelos nascidos vivos. Beleza? A mortalidade neonatal, todas as crianças que morrerem entre o parto e o 28º dia de vida, dividido pelo total de nascidos vivos. E a mortalidade infantil, todas as crianças que vierem a óbito entre o parto e o primeiro aniversário, dividido pelos nascidos vivos. Aí, como eu estava falando, na mortalidade, a gente sempre coloca aqui embaixo uma população que está exposta. Mas quem é que está exposta a esses riscos de mortalidade nesse período perinatal, nesse período que envolve assistência ao parto e ao puerpério? São as grávidas, as pessoas que estão dando à luz, e as crianças. Por isso, a gente não vai dividir pela população geral. A gente arbitrariamente escolheu um dividendo, um divisor, que é o número de nascidos vivos. Beleza? Não, vai ser só nascidos vivos. Por quê? Porque nascidos vivos é como se fosse, tipo, uma média. Porque toda vez que uma criança nasce, tanto ela nasce, como a mãe dela deu à luz. Isso faz sentido? Isso, as grávidas é só para dizer da exposição. A Thaleson perguntou, obrigada pela pergunta, Thaleson. O fator multiplicativo, sempre que envolver morte de criança, macete, sempre que envolver morte de criança vai ser 1000, 10 a terceira. Vai ser alguma quantidade de crianças mortas em algum desses períodos, dividido pelos nascidos vivos, vezes 1000. Deu para entender? Tá, gente, calma. A minha não tá, não. Oi, pode falar, Ariane. Última pergunta. Para esses índices, esses coeficientes, a gente vai compreender que antes de 22 semanas é abortamento. E aí não vai entrar nos nossos cálculos, porque dependem de fatores que não necessariamente correspondem à assistência ao parto e ao puerpério. Tudo bem? Mas, se ocorrer a partir da 22ª semana, já é morte, por assim dizer. Nada. Magdiel perguntou, mas eu não entendi sua pergunta, Magdiel. Você podia falar no microfone?
É, isso. Vocês sempre vão pegar o número correspondente a alguma dessas faixas, dividir pelos nascidos vivos e multiplicar por 1000. Beleza? Isso é quando a gente fala de, assim, crianças morrendo. Crianças morrendo, vocês vão multiplicar por 1000. Mas tem outro coeficiente importante que vocês precisam saber, que é o coeficiente de mortalidade materna. Vocês viram esse? Hum. Ah, o documento que a Andiara mandou para vocês fizerem para dois. Certo. Então, a mortalidade materna ela é diferente, porque vai estar se referindo à mãe. Enquanto esses coeficientes aqui vão estar se referindo à criança, a mortalidade materna vai se referir à mãe. Então, como é que a gente faz o coeficiente de mortalidade materna? A gente pega, a gente pega de qualquer momento da gestação até 42 dias pós-parto. Repetindo, a gente vai pegar todas as mulheres que morreram na gestação e no puerpério, que é o período de 42 dias pós-parto, divide pelo número de nascidos vivos e multiplica por 100.000. Deu para entender? Quer que eu repita? Certo. Vou repetir fazendo uma comparação com essa tabela. Essa tabela vai ser sobre a mortalidade das crianças, por assim dizer, né? Criança que morrer vai entrar aqui. Agora, e se a mãe morrer? Por exemplo, se uma mãe sofreu complicações no parto e veio a óbito, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular pelo coeficiente de mortalidade materna, que é o número de mulheres que morreram entre a gestação e o puerpério, ou seja, morreram porque estavam grávidas, por assim dizer, ou morreram enquanto estavam grávidas, ou no puerpério, que é o período de 42 dias depois do parto, e nós vamos dividir pelo número de nascidos vivos e multiplicar por 100.000. Então, repetindo, coeficiente de mortalidade materna. Mulheres que morreram na gravidez no puerpério, dividido por nascidos vivos, vezes 100.000. Obrigada, Vanessa. Eu não coloquei aqui no slide, porque eu acho que esses conceitos ficam melhor de entender quando a gente faz a questão. Então, eu coloquei umas questões para a gente praticar, certo? A gente deu para entender mais ou menos esses coeficientes de mortalidade infantil e materna. Hum, hum, é. Mas, infelizmente, tipo, é o jeito que decidiram. Eles só decidiram colocar nascidos vivos porque é uma coisa que a gente pode calcular facilmente. Tipo, tem esse problema do erro de que uma mulher pode dar à luz e a criança não nascer viva, ou ela pode dar à luz a mais de uma criança. Porém, o combinado do indicador é que a gente vai dividir por nascidos vivos. Entendeu? Sabe por que é melhor contar os nascidos vivos do que contar as pessoas que tiveram parto? Tiveram parto? Porque a gente não consegue quantificar quantas pessoas tiveram parto, porque existem partos que são feitos em casa. E existem também partos que, sei lá,
partos foram feitos em casa e que a criança nasceu já falecida e que isso acaba não sendo notificado. Mas toda criança que nasce é notificada. Então é mais fácil de colocar as nascidas vivas, entendeu? É porque quantidade de pessoas que nascem é um fator que a gente consegue ter um controle, porque toda criança que nasce ela tem que ser registrada. Então a gente consegue ter os dados de registro de nascimento. A gente não consegue ter os dados de registro de parto. Mas enfim, isso é só para convidar a cabeça do cristão mesmo. Só para convidar a cabeça da pessoa. Gente, mais alguma pergunta sobre isso? Então, para falar em pergunta de obstetrícia, eu não vou responder, porque eu não sei, não gosto do conteúdo, tá bom? Eu não sei, não sei como. Não sei, porque, como eu disse, não tem um registro obrigatório para partos. Tem um registro obrigatório para pessoas que nascem. Então, podem existir mais de um parto e a gente não sabe. Então, não faço a mínima ideia. Mas alguém perguntou aqui uma coisa importante que eu perdi, que não era sobre parto, era sobre prova. Ah, Thaleson perguntou se provavelmente cairão cálculos na cognitiva. Então, pelo que eu entendi, pela mensagem que a Andrea mandou no cigarro, vai cair os cálculos porque ela colocou lá a medida de ocorrência. Mas ela deixou explícito para você se ia cair os cálculos. Não deixou explícito. Ah, não, realmente, os cálculos, os números nisso são bem de boa. São números fechadinhos, redondinhos. Melhor do que nem 1000 vezes. Então, na minha prova, quando eu estava na época, né, no mesmo momento que vocês, os números em si eram de boa. Mas, se não me engano, eles deixaram a gente levar a calculadora. Ah, então show de bola. Mulher. Eu sou de humanas quase morrendo nessa prova. Enfim. Não, vai ser tipo, 80 mil, 160 mil. Confia. 100 mil, 10 mil, vai dar tudo certo, sim. Ah, e outra coisa, eles geralmente também colocam todos os dados que você vai precisar. Por exemplo, pessoas doentes, pessoas que morreram, pessoas da população geral. E vai pedir um dos indicadores, aí você vai ter que descobrir qual número você vai colocar. E às vezes geralmente eles também colocam por qual 10 elevado a n você tem que multiplicar. Então, às vezes já diz assim, faça o cálculo por 100 mil habitantes, faça o cálculo por 10 mil habitantes, entendeu? Mas em todo caso, como é ABCDE, você faz o cálculo lá e qualquer coisa você multiplica por 10, divide por 10, até dar o número certo. Vai dar certo, gente. Pessoal, eu trouxe duas questões sobre esse tema para a gente treinar. Posso colocar? Beleza, vou colocar. Primeira questão. Em um ano qualquer, ocorreram em um país 4 milhões de nascimentos, com 80 mil natimortos. Ou seja, nasceram 4 milhões de crianças, porém 80 mil estavam mortas. Então, nascidos vivos foi 3 milhões 920 mil.
Dentre as crianças, 4 milhões e 500 mil eram menores de 1 ano. Ou seja, entre as crianças vivas, tinham 4 milhões e 500 mil que tinham menos de 1 ano. E foram registrados 100 mil óbitos nessa faixa etária. Recapitulando, crianças menores de 1 ano tinham 4 milhões e 500 mil, sendo que desse total, 100 mil faleceram. Aí a pergunta quer saber a taxa de mortalidade infantil. Como é que vocês arranjariam esse cálculo? Vocês conseguiriam olhar para essa questão e tentar organizar o cálculo? É porque é confusa mesmo. Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui para melhorar a nossa situação. Só um momento. Vocês estão conseguindo ver duas telas minhas? Não. Não, então é porque eu tô. Não, calma. Vou fazer no Paint. Um momento. Ó, vamos retomar, tá ok? A questão. A questão que é a taxa de mortalidade infantil. Como é que a gente calcula a mortalidade infantil? Só lembrando da conta. Diz aí. Em áudio, por favor. Isso. Nascidos vivos. Ignora aqui a destreza. Beleza? Mortalidade infantil. Nesse caso, como vocês já falaram, alguns já chutaram aí nos comentários, né? A gente vai pegar quantas crianças de 0 a 1 ano faleceram. Aqui diz que foram 100 mil óbitos. 100 mil. E quantos nascidos vivos foram? Foram os 4 milhões, aqui 4 milhões de nascimentos, menos 80 mil. Então foram 3.920.000. Ignorem a ótima caligrafia. E tudo que envolver criança morrendo, a gente vai colocar elevado a 10 a terceira. Dá para entender a razão desse cálculo, por que, que ele existe, por que, que ele foi montado desse jeito?
Confundo, porque a gente sempre vai dividir por nascidos vivos. Então, se ocorrer nato e morto, infelizmente não vai entrar na conta. Beleza? Aí só para simplificar, vocês podem fazer em casa depois. Mas ficou 25,5 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Então, no nosso caso, seria a letra A. Ok? Alguma dúvida? Por que os 80 mil não entram no cálculo de mortos? Porque a gente está falando sobre mortalidade infantil. Mortalidade infantil é aqui entre o parto. Boa pergunta. Se não me engano, a explicação dessa questão é porque os 80 mil já estavam incluídos nesse aqui. Porque se 80 mil crianças nasceram vivas, quer dizer, nasceram mortas, elas já estavam por aqui, ó. Então, esse resto aqui de não natimortos eram só 20 mil. Mas, assim, quando vocês olharem para a questão, bata o olho e pega os números. Não fique matutando muito, porque senão você pode se confundir. Geralmente, os números estão bem dispostos, assim, para você pegar e calcular. Às vezes a gente fica pensando muito e acaba errando. Isso é uma dica que Jennifer deu para minha turma. Deu para entender? Mas para essa questão em específico, foi essa a resolução. Tá? Eu peguei lá o gabarito, conferi, estava certinho, era exatamente 25,5. Então, os 80 mil natimortos já estavam inclusos nos 100 mil. Beleza? É complicado mesmo, gente. Infelizmente, só treinando, fazendo listas de exercícios que você consegue pegar o raciocínio desse tópico. Aí trouxe também essa segunda questão. Não, eu botei errado. Ignorem, gente. Esse aqui foi. Esse aqui tá de intruso. Desculpa. Ficar fazendo slide de meia-noite dá nisso. Mas tem outros exercícios na lista que, se vocês quiserem, depois para dar uma melhor fixada, a gente pode resolver junto. Beleza? Mas o que eu preciso que vocês entendam é que a gente vai pegar crianças mortas em cada um desses períodos, dividir pelos nascidos vivos e multiplicar por 1.000. No caso de mortalidade materna, vai ser mulheres que morreram na gravidez e no puerpério, dividido por nascidos vivos também, e vezes 100 mil. Não se preocupem, é confuso mesmo. E às vezes eles dão assim esse conteúdo muito rápido e cai na prova e a gente fica bem confuso. Tudo bem, pessoal. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? De coração. Obrigada, eu tive muita dificuldade, porque esse tema assim não é fácil. Não é bem confundidor mesmo. Mas, por favor, não saiam agora, que tem o testezinho pós, que é as mesmas perguntas do começo, para ver se vocês conseguiram reter o conteúdo, beleza? Deixa eu colocar aqui. Só um minuto, relaxem um pouquinho, enquanto eu vou colocando.
Ô, pessoal, entre aqui com esse código 728144. Vamos fazer as mesmas questões do começo, só que a gente vai fazer todo mundo junto, tirando as dúvidas e vendo por que cada uma das alternativas está certa e está errada. Sou lindo. É bom ter autoestima, né? Oi? Litmana, eu gostei, assim, bem empoderada. Alguém colocou aqui o nome que foi barrado pelo jogo? Um pouco suspeito. Railson, Totipotente, Macete, João. Ai, ai. Essa foi demais pra mim. Ciclo de Krebs, como sempre, assustando todos. Oi. Alguém simplesmente colocou o código do jogo, tudo bem? Todo mundo já entrou? Falta alguém entrar? Acho que todo mundo já entrou, né? Vou começar. Pode começar? Vai começar, Litmanos e Litmanas. Vamos investigar bem direitinho. É verdade. Vai, Willy. Ih, acabou o tempo. Vou. Eu tô só procurando onde é que vê. Não, é aqui. Ah, tá aqui. Tá. Sobre as teorias de interpretação da proteção da doença, as na alternativa incorreta. Deixa eu ver. Foi bem, assim, homogêneo, né, em relação às respostas, mas vamos ver qual é a alternativa. Incorreta. Incorreta, gente. Até marquei em vermelhinho, tem que se ligar no comando da questão, porque eles sempre colocam esse tipo de coisa. A ideia de que as doenças são causadas por agentes patológicos só se tornou hegemônica no final do século XIX. Antes disso, as doenças eram atribuídas a forças sobrenaturais. Gente, será que eu coloquei o correto? Gente, eu acho que eu coloquei o errado. Ai, que ódio. Cancela. Peraí. Ai, que ódio. Um momento.
Gente, é difícil ser burra, viu? Vamos lá, de novo. Voltem nesse manos. Pão sem recheio, que vida triste. Agiota. Certo. Esse aqui é o link para ir direto. Que coloquei no chat. Devedor, temos aqui o agiota e o devedor. Muito cuidado. Gente, que isso? Proteína a gente não pode faltar, né? Também temos os entusiastas da MFC. Meu Deus. Automaticamente tem um crise de ansiedade. Certo, então agora nós temos o agiota, o devedor e as Casas Bahia. Aquele Casas Bahia. Para fazer aquele crediário, né? No outro tava 19. Pronto. Meu Deus. Vocês são muitos fãs dos professores, né? Eu acho impressionante. Nunca que eu votaria isso, não, mas não falei, não. Vou começar, viu, gente? Agora eu espero que esteja certo. Pronto, agora tá certo. Ai, 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 verdade. Cadê? Bom, vai daqui a pouco. Hemoglobina. Acabou. Ah, agora sim. Sobre a concepção de saúde coletiva, marca a alternativa incorreta. Então, por que essa última está incorreta? Ela diz: a saúde coletiva possui bases teóricas que se constituíram na reformulação das práticas em saúde de acordo com os moldes da prática médica especializada. Não, gente, não é especificamente sobre a prática médica especializada. Quando essa alternativa fala sobre prática médica especializada,
Ela está falando sobre prática médica, principalmente hiper especializada. Só que não é sobre isso que a saúde coletiva se coloca suas bases. É sobre a multiprofissionalidade, a atenção primária, esse tipo de coisa, sabe? Vocês tiveram dúvida nessa questão? Quem não, quem marcou as outras? Ficou com alguma dúvida? Posso ir para a próxima? Vamos para a próxima. Tá faltando só o hemoglobino e o saca-fofo. Vixe, todo mundo acertou. Parabéns, hein, galera? Realmente, tanto a incidência como a prevalência vão aumentar se a gente melhorar os nossos métodos diagnósticos. Porque a gente tiver um método diagnóstico melhor, nós vamos conseguir identificar mais casos. Então, esses dois dados vão aumentar. Não necessariamente porque a quantidade total está aumentando, mas porque está aumentando a quantidade que a gente conhece. Os indicadores têm, sim, relação tanto com a emigração, que é a saída, quanto a imigração, que é a entrada. Se saírem pessoas doentes, vai reduzir a prevalência. Se entrarem pessoas doentes, vai aumentar tanto a prevalência como a incidência, porque aquele caso que vem de fora é um caso novo para a nossa região. Deu para entender? Podemos ir para a próxima? Próxima questão. Ó, essas aqui vocês também acertaram a maior parte. Vamos lá, comentar a correta, né? E essas outras duas que foram confundidas. Um aumento de pessoas curadas pode diminuir a taxa de prevalência. Sim, porque todo mundo que se cura, assim como todo mundo que morre, é menos uma pessoa que vai estar ali naquele quantitativo de pessoas que têm a doença. Em relação a essa segunda aqui, está incorreta. A imigração, ou seja, a entrada de pessoas sadias, pode aumentar
aumentar a taxa de prevalência na população. Não, na verdade, aumentaria a prevalência se entrassem pessoas com a doença. Pessoas sadias, na verdade, só vão aumentar aquele número do denominador, que são a população geral. Mas, assim, em geral, não vai fazer nem cócega no indicador. E essa outra que também algumas pessoas marcaram. A emigração, ou seja, a saída dos casos, pode aumentar a taxa de prevalência. Mas se os casos estão saindo, a quantidade de pessoas que têm está diminuindo. Então, na verdade, vai diminuir a prevalência. Alguma pergunta sobre essa questão? Podemos ir para a próxima? Vou para a próxima. Próxima questão. Essa aqui vocês também acertaram a maior parte, né? Mas vamos lá para principalmente responder por que essa está correta, por que a primeira e a terceira estão incorretas. Entende-se que os indicadores de saúde constituem ferramentas importantes para o diagnóstico de situação da comunidade. Blá, 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 blá. Partindo desse entendimento, na alternativa correta, a correta era essa daqui. O coeficiente de mortalidade materna, ou seja, são as mães que falecem durante a gestação ou durante o puerpério, estima a frequência de óbitos femininos ocorridos até 42 dias do término de gravidez. Até aí, correto. E pode indicar a qualidade na prestação de serviço de saúde durante o planejamento familiar. Também está correto, porque esse pode ser um conceito que vocês não tiveram, mas o planejamento familiar, ele vai desde antes da concepção até depois do parto, porque é um acompanhamento longitudinal de uma gravidez, do parto de uma criança. Então, isso envolve principalmente as consultas de pré-natal. Então, se uma comunidade tiver boas consultas de pré-natal, vai reduzir a mortalidade materna. Tudo bem? Então, por isso que essa alternativa está correta. A outra que marcaram aqui, mas está incorreta, o coeficiente de mortalidade geral mede o risco de morrer especificamente por determinada causa numa população em um ano de referência. Não. A mortalidade geral é os óbitos por qualquer condição, seja uma doença, seja um fator externo. Quando a gente fala de mortalidade por causas específicas, que aí vão entrar diversas causas que podem acometer uma pessoa e levar a pessoa a óbito, aí sim a gente vai pegar uma determinada causa específica e vai dividir pela população que está exposta àquela causa, ou que pode estar exposta, né? E a outra que está incorreta aqui, que alguém marcou, para calcular o coeficiente de mortalidade infantil, ou seja, a mortalidade infantil é dos 0 ao 1 ano de idade, devemos considerar no numerador o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano e no denominador o número de partos. Está incorreto porque a gente não utiliza o número de partos, a gente coloca o número de nascidos vivos. Beleza? Alguma dúvida sobre essa questão? Podemos ir para a próxima?
Para a próxima, vocês já devem estar ficando bem cansados desse assunto. Última questão. Vocês colocaram corretamente em sua maioria prevalência, certo? Porque a prevalência vai ser a junção de todas as pessoas que vão fumar, nesse caso, o tabagismo, e vai incluir as pessoas que estão começando a fumar e vai excluir as pessoas que ou pararam de fumar ou que estão morrendo por causa do fumo. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Nossa, tiraram por causa do acento. Que droga. Então, só para título de competição, esses foram os top 3. Parabéns. Mas parabéns para a turma toda, porque vocês conseguiram sair de um percentual que anteriormente estava 65%. Agora já está em 79% de respostas corretas. Então, significa que com a explicação vocês conseguiram reter pelo menos um pouco do conteúdo. Muito obrigada, tá? Tchau. Obrigada pela participação, galera. Se precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês tiverem entre hoje e a data da prova, podem falar comigo. De preferência, falem nada no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Façam as questões, tá? Que eu mandei, eu acho que ajuda muito. E qualquer dúvida mesmo, pode falar lá no grupo. Nada, eu que agradeço.